Olá, este é o nosso Luz, Câmera, Pulsão. Um pequeno vídeo complementando aqui a análise do filme que tivemos neste mês de maio, o Meu Pai, o filme do Florian Zeller, de 2020, um filme bastante premiado, de bastante qualidade, que aqui no canal nós podemos compartilhar aí a leitura, a análise fílmica que nós fizemos, né? Deste belíssimo filme, deste encontro que foi muito interessante também do ponto de vista da participação de vocês, da participação de todas as pessoas, né, que estão aqui prestigiando a gente essa nossa iniciativa. E o objetivo aqui desse vídeo é fazermos sugestões, dividirmos um pouco as sugestões a respeito de outros filmes que partam de temáticas afins, de temáticas que este Meu Pai acabou abordando, né? Nós falávamos aqui justamente a respeito aí do nosso filme do mês de maio, que tocou os temas aí como de alta relevância assim, na atualidade, como o processo de envelhecimento, o envelhecimento que a população mundial está presenciando, está vendo, né? E a mudança do perfil das pirâmides populacionais pelo planeta, né? Na contemporaneidade, né? Em vários aspectos aí, a gente está vendo que com isso e com o envelhecimento da expectativa média de vida da população, aumentam também as ocorrências das doenças ditas degenerativas, entre elas os vários quadros demenciais, dos quais o Alzheimer é o mais frequente, a mais importante, a mais estudada, né? De maior prevalência na população, especialmente na população a partir da chamada terceira idade, né? E este é um filme sobre a história de Anthony, um idoso octogenário em processo de demência progressiva, né? E ele foi protagonizado pelo Anthony Hopkins, né? Um belíssimo filme, uma atuação premiada do Anthony Hopkins e levou o prêmio, inclusive, de melhor ator, né? O tema do amor, além do envelhecimento da demência, ficou permeando como se fosse um fio condutor em todo o filme, né? Em função, inclusive, da Anne, da personagem Anne, que é a filha do Anthony, né? E a Anne, que foi protagonizada pela Olivia Colman. Nós já conhecemos aqui dos nossos encontros de cinema e psicanálise. Recentemente tivemos aquele belíssimo filme A Filha Perdida, onde essa exuberante atriz, né? Também teve a sua participação como atriz principal. E aqui, como coadjuvante, ela vive o papel da filha Anne, do Anthony, né? Que vive numa relação complicada, numa relação amorosa, de dedicação, e vivendo impasses e muitas dificuldades, né, em relação ao envelhecimento e à senilidade e ao processo demencial do seu pai, aos momentos que ele alterna agressividade, confusão, né, acusações, momentos paranoides, né? É um filme bastante forte desse sentido e nos fala do amor filial, de como é difícil para os filhos cuidarem dos seus pais, né? Nesse momento, tanto do ponto de vista da vida prática mesmo, da dedicação que é exigido, como do ponto de vista da angústia do filho ver o pai numa situação de decadência, né? E é claro, né, nós não podemos deixar de falar que esse filme, o original, que chama-se O Pai, né, foi o tema da nossa discussão, quando a gente também incluiu aí algumas considerações sobre a figura do pai na atualidade, com os desafios e os impasses, mas também tomando o filme sobre a figura do pai num sentido simbólico, num sentido ampliado, como que retratando alegoricamente a decadência da figura paterna, né, na contemporaneidade, o declínio dessas relações estabelecidas por uma verticalidade que historicamente foi ocupada, estabelecida, né, pela figura dos deuses na antiguidade e de Deus na cristandade ocidental, e passou pela autoridade do rei, pelos governantes, pela própria figura do pai de família, né?
e que nós aí discutimos no nosso evento, que fica lá, o vídeo disponível para vocês, né? Porque, enfim, um filme excelente e que vale a pena assistir, reassistir, e os que desejarem poderão dar uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, ainda em caráter experimental, né? Nós estamos lá dividindo e compartilhando a nossa leitura aí, a respeito do filme, né? A finalidade desse momento nosso aqui é justamente a gente tentar partilhar com vocês um pouco a respeito de outros filmes, poucos, porque são vários, né? Mas alguns filmes que chamaram a nossa atenção como destaque para o nosso compartilhar aqui. Filmes que tangenciam a questão do envelhecimento, o tema da demência, o tema doloroso da demência, né? E que pode ser inspirador para reflexões, né? Para todos nós estudiosos aí do comportamento humano, estudiosos da saúde mental, das tensões em família, e do ponto de vista da psicanálise, é um terreno bastante fértil, bastante importante aí de estar sendo pensado também, não é mesmo? Então, vai aí as nossas sugestões, né, que vamos colocando aí agora para vocês, de uma sequência, então, de filmes que podem ser bastante interessantes e que abordam, sim, essa temática, né? Vamos começar mencionando O Filho da Noiva, né, de 2001, o filme do Juan José Campanella, um filme argentino, que tem aí a excelência do Ricardo Darín, né, e como o ator principal, e que ganhou mais de 30 prêmios internacionais, foi indicado para o Oscar de 2002 e concorreu como melhor filme estrangeiro pela Argentina, e o Ricardo Darín faz o papel do Rafael Belvedere, um homem de seus 40 anos, insatisfeito, vivendo um momento de separação conjugal, sem tempo para sua própria filha e para sua namorada, e ele se vê numa situação em que, de repente, o seu próprio pai decide se casar com sua mãe, que estava sofrendo de Alzheimer, e ele tinha prometido casar-se com ela, e como ela já estava entrando no processo de esquecer as coisas, ele decide se casar. E isso dá uma reviravolta muito interessante aí no personagem Rafael, do Ricardo Darín, né? Esse filme, se não me engano, nós já fizemos um cinema e psicanálise sobre ele, e, se não me engano, ainda não está disponível em nenhum canal de streaming, né? Pode estar disponível, sim, para aquisição em formato de DVD ou de Blu-ray, né? A seguir, nós vamos comentar sobre o Amour, né? O filme de 2012, do Michael Haneke, disponível, sim, no Look, tá? E também está disponível, se não me engano, para locação na Apple TV. Tá? Há uma alusão, inclusive, no filme Meu Pai, há uma alusão a este filme na trama este filme do Haneke, né? E o Georges e a Anne são um casal de professores de música que já estão aposentados e vivem uma vida tranquila, pacata, carinhosa um com o outro, né? Eles são companheiros, né, de vida, e Anne, de repente, sofre um derrame, sofre um AVC, e as suas vidas nunca mais continuaram sendo as mesmas, né? E esse incidente com a esposa, com a Anne, dá uma reviravolta e faz o início de um declínio, de uma tensão crescente e um declínio da relação do casal, né? E Georges, enquanto isso, o marido vai tentando cuidar dela como ela deseja, como ele consegue. Um filme de final surpreendente, um filme muito inteligente, também bastante premiado, que está disponível no Look, tá? Se não me engano, na Apple TV também para locação, né? É um filme que vale a pena demais ser assistido, um filme de 2012 muito premiado, tá? Para Sempre Alice é o nosso próximo da lista, né? Deixamos aí o filme de 2014 com a direção do Richard Glatz e do Wash Watermoreland, tá?
Esse aí está disponível na HBO Max e para alugar na Prime. Esse aí é mais fácil de ser encontrado, um filme muito premiado, um filme que também foi vencedor de vários concursos, recebeu várias nomeações, né? E conta a história de Alice, a professora de linguística que foi diagnosticada com Alzheimer, né? E tem uma pegada familiar, uma forte perspectiva familiar, né? E a Julianne Moore, no papel de Alice, ganhou o Oscar 2015 de melhor atriz principal, de melhor atriz em papel principal, né? Fica, então, essa dica para ser assistido aí por vocês, para os que quiserem aprofundar e refletir um pouco mais sobre essa questão da decadência, da demência, do envelhecimento, tá? E, é claro, não poderia deixar de mencionar aqui, acrescentar como dica a série de várias temporadas, foram 6 temporadas entre 2016 e 2022, né? Que teve a direção do Dan Fogelman, e está disponível na Prime Video, incluído na assinatura, né? E que, entre os vários personagens, e a saga e a trama, né? Da família, a mãe, a Rebecca, que é protagonizada por uma excelente Mandy Moore, né, que é diagnosticada em certo momento do filme com um quadro de demência. Então, nós vamos vendo a família nesse filme ir avançando, eles vão envelhecendo e toda a trama é construída em formas de flashbacks, e na última temporada, né, vamos vendo aí um quadro em que a Rebecca, a matriarca viúva, né, que ficou com os filhos, ela começa a sofrer um processo, é diagnosticada também com um processo demencial e começa, né, uma nova trama aí, com muita angústia para ela, para os filhos. Uma série muito premiada, excelente, 6 temporadas, provavelmente todos já assistiram. Quem não assistiu, vale a pena, está no Prime Video, né, da Amazon. Tá? Como um bônus especial, eu pensei num exercício meio ao revés, tá? Os que já assistiram se recordam, este filme de 2008, também bastante premiado, um filmaço, né? O Curioso Caso de Benjamin Button pode nos fazer pensar um pouco diacronicamente, pode nos fazer pensar numa narrativa ao revés, né? Porque aqui, na fantasia, né, do filme, o envelhecimento também ocorre, mas a história do corpo vai na contramão cronológica da história da idade. O Benjamin é alguém que nasce com o corpo de velho, é um bebê já com o corpo envelhecido, totalmente envelhecido, e à medida que os anos passam, ele vai rejuvenescendo no corpo, né? E é um bebê que vai nascendo com o corpo senil, portanto, e o corpo dele rejuvenescendo até o momento em que ele acaba se tornando aí na verdade, um idoso, né, num corpo de bebê, um senhor senil num corpo de bebê. Este filme é muito inteligente, foi muito premiado, tá? O filme tem o Brad Pitt no papel principal, estupendo, num desempenho formidável, né? E o filme é dirigido pelo David Fincher, o mesmo diretor do Clube da Luta, que já vimos aqui no nosso Cinema e Psicanálise, né? Diretor da Rede Social, de vários episódios de séries consagradas, como House of Cards, Mindhunter, né? E esse filme levou 3 Oscars em 2009 e mais de 160 prêmios e indicações internacionais. Está disponível na Prime Video, né? Portanto, aí está, né, o nosso filme Meu Pai, como uma dica, né, para complementar o filme e o trabalho que nós fizemos aqui de compartilhamento. Fica aí como sugestões para vocês, e na medida em que vocês desejarem, nós estaremos, né, dando prosseguimento a todas as nossas discussões no Luz, Câmara, Pulsão. Tá? Junho está aí, teremos mais um encontro, e provavelmente teremos uma surpresa, né? Na esteira do que andamos assistindo, fica aí prometido uma reunião ainda no mês de junho, um encontro de cinema e psicanálise. Contamos com a presença de vocês e agradecendo sempre pelas dicas que têm dado, pelas sugestões de filmes e pela
participação nos nossos eventos. Né? Um grande abraço e até o próximo encontro nosso.